possível empreender dentro da máquina pública e transformar processos em uma instituição tradicional? Qual é o impacto real de políticas de equidade e ESG na gestão de grandes organizações? E como a comunicação e a presença digital podem aproximar a sociedade da alta liderança? Eu sou Ana Cláudia Badra Cotait e esse é o tema da nossa conversa de hoje no podcast Liberdade para Empreender. Nessa edição, eu recebo Ilana Tronca, diretora-geral do Senado Federal. Ilana é servidora pública, doutora em administração de empresas, professora de pós-graduação, especialista em gestão pública, é mãe de um casal, mas o principal é minha amiga. Minha colega de trabalho, uma amiga muito querida, e ela vem nos ajudar a entender como o empreendedorismo pode transformar a máquina pública e entregar valor direto para a sociedade. Também vamos conversar sobre liderança feminina, diversidade, a agenda ESG no setor público e o papel da comunicação na construção de reputação e transparência. Ilana, minha querida amiga, obrigada pela presença, obrigada por aceitar o meu convite, estar aqui comigo no podcast Liberdade para Empreender. Eu podia dizer, Ana, que é um prazer, mas é mais do que isso, é uma alegria, né? Porque é uma alegria acompanhar o teu trabalho, é uma alegria acompanhar a diferença que você faz na vida das empreendedoras brasileiras. Pois é, obrigada, Ilana. E você faz parte disso, porque desde que a gente começou esse trabalho com o SEMEC, você entrou conosco como conselheira e eu fico muito feliz porque nós duas sempre tivemos uma parceria muito grande dentro do Senado Federal e continuamos essa parceria fora do Senado Federal. Bom, muitos associam o empreendedorismo apenas ao setor privado. E como diretora do Senado Federal, você tem uma instituição de porte grande e difícil. Qual a importância do intraempreendedorismo para transformar processos e entregar valor à sociedade? Bom, vamos lá. Eu sempre, quando discuto esse tema, vem essa questão que você falou. Não, essa coisa de inovar, de empreender, é coisa da iniciativa privada. E eu faço a seguinte pergunta, e faço para você que está nos assistindo. Qual a principal inovação do Brasil nos últimos 10 anos? Aquela mais disruptiva, aquela que mudou tudo, aquela que é capaz de sumir com o dinheiro? A resposta é óbvia, é o Pix. E o que é o Pix? É uma iniciativa intraempreendedora dentro da esfera pública, dentro do Banco Central, que mudou completamente a estrutura da sociedade brasileira. É algo tão revolucionário que foi capaz de trazer pessoas que estavam completamente invisíveis à estrutura pública, porque não tinham um CEP, não tinham uma conta em banco, mas hoje tem Pix, e se tem Pix tem registro, e se tem registro existe. Então, isso eu acho que a primeira mensagem. Inovar e empreender é para todos, é para todas, e é em qualquer lugar. Qualquer segmento. Qualquer segmento. E quando é feito na área pública, tem uma amplitude imensa, como certeza. É o caso do Pix. Você liderou marcos de modernização na casa com um processo 100% digital. Hoje o Senado, e eu conheço isso, porque eu entrei no Senado em 1984. 2000 não. E a modernização das contratações, debate sobre inteligência artificial. Quais foram os maiores desafios culturais e de governança para destravar toda essa inovação? Eu quero começar falando que no Senado, Ana Cláudia não me deixa mentir aqui, tinha um carrinho que a gente empilhava os processos e andava. É verdade. E o tal do carrinho é de gabinete, diretoria em diretoria. E ele fazia um barulho, plec, 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 plec. Gente, era impossível você não ter dor de cabeça. Plec, 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 manhã, tarde e noite. Bom, é claro que o carrinho existe, gente, mas ele serve hoje para carregar água, né? Galão de água, não para carregar processo, porque não tem mais processo físico. Acho que a modernização digital do Senado nos traz várias lições. A primeira delas é que a gente tem que estar preparado. Num momento você vira a chave, mas para ter coragem de virar a chave, você tem que ter uma preparação prévia.
E a virada de chave da digitalização do Senado se deu no dia 5 de maio de 2015. Segunda lição, tem que aprender a lidar com as resistências, porque o ser humano, ele prefere a segurança da realidade posta. E toda novidade, portanto, vai ter resistência. E você vai ter que lidar com a resistência. Você não pode ter medo da resistência. De qualquer resistência, você dá um passo atrás. Terceiro, coragem de fazer. Eu lembro, Ana Cláudia, que quando a gente botou 5 de maio, muita gente dizia, faz em etapas. Não faz de uma vez só. Deixa passar o recesso, faz em agosto. Eu disse, não, é 5 de maio. Bom, fizemos. 2 dias depois, eu recebi o telefonema de um dos meus antecessores. E ele dizia assim, Ilana, você é muito corajosa, mas eu não teria feito. Eu disse, por quê? Se der certo, vai ser ótimo. Se der errado, você vai ser conhecido como Ilana breve. Gente, fazem 12 anos, eu sigo aqui. Tirem as suas próprias conclusões. Mulher, gente, mulher é isso, né? É impressionante essa coragem, essa perseverança de fazer acontecer, não é isso? E depois que você faz, gente, a cultura muda, né? Aquelas primeiras resistências são dissipadas. Hoje, se você conversar com alguém que entrou há 8 anos atrás no Senado, ele nunca viu o carrinho, ele nunca viu o processo em papel. Ele nem sabe, Ele nem sabe que existia. Então, as coisas vão mudando e a cultura vai indo. A gente tem que preparar a mudança, sim. Mudança não é da cabeça, assim, vou fazer. Tem que preparar a mudança, tem que saber lidar com a resistência, mas tem que ter coragem de fazer. Isso você tem bastante. Acho que eu tenho. Acho que a gente pode aprender liderança, mas tem alguns dons que são natos, né? De pessoas que estão mais abertas para fazer mudanças. E você, às vezes, como gestor, como líder, você vê um excelente técnico. Quando você põe ele num cargo de gestão, você perde um bom técnico e não ganha um bom gestor. Porque são características pessoais. A gente tem que estar disposto a arriscar, nem todo mundo está disposto a arriscar. Agora, arriscar não é fazer loucura. Tem diferença. Arriscar é ter um planejamento, um risco e saber lidar com aquele risco. E um projeto também, né? Você planeja, projeta, planeja e vai. E a outra coisa, eu acho que o processo de conscientização das pessoas porque imagina, Senado Federal, é um mundo de gente. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Então, até você fazer toda essa conscientização, existe também um processo de conscientização com as pessoas, né? Bom, agora vamos falar sobre mulheres. Sobre a sua gestão, surgiram iniciativas como cotas para mulheres vítimas de violência e ações de equidade. Eu acompanhei de longe, eu acho, porque quando eu saí, me aposentei, ainda não tinha esse processo, né? Não foi 2016. 16 foi o ano que a gente começou. Então, pronto, foi quando eu me aposentei. Me aposentei em abril, foi logo depois. Mas acompanhei tudo de longe e vi que foi uma coisa, assim, maravilhosa que você fez na casa. De que maneira a liderança inclusiva e a agenda ESG fortalecem os resultados organizacionais dentro daquele Senado imenso que a gente vive? Bom, a agenda ESG, ela é uma agenda que serve para o Senado, para toda a área pública, para a área privada, para o segundo setor, ela serve para todo mundo. Ela é a agenda que fala que a gente precisa trabalhar as questões de governança, as questões ambientais e sociais. Apesar de ser ESG, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar pelo G, porque a governança é como fazer, né? E tudo que você faz tem que ter governança. Ações ambientais, sociais, ações de lucratividade, ações do negócio. Então, a governança é como fazer. E a gente precisa fazer com compliance, com transparência, com controle, com respeito às regras, com ética, né? Então, tudo isso é o como fazer. E a governança é importante para tudo. Só que nós vivemos num mundo que é um mundo que está baseado no meio ambiente e está cheio de pessoas. E vamos começar pelo ambiental. Há alguns anos atrás, a gente teve uma enorme enchente no Rio Grande do Sul. Adiantava alguma coisa a compliance, a transparência, a ética, a qualidade de vida? Não adiantava porque ninguém conseguia andar na rua.
Os negócios não conseguiam abrir, porque fisicamente era impossível, eles estavam cheios d'água, não tinha luz, não tinha... Então, o planeta é a nossa base. Quando o planeta diz, não, querida, sinto muito, né? Então, a gente precisa ter os aspectos ambientais muito em conta, porque eles são a base do funcionamento da organização, qualquer uma. Não, e detalhe, né? Você tem que sempre ter esse risco, entender que existe esse risco. Entender que existe o risco no fazer do seu negócio e na manutenção do seu negócio. Exatamente. Né? Porque, veja, se você não pode abrir a porta por 1, 2 semanas, o que acontece com o seu negócio? Exatamente. Negócios faliram. Muitos, eu sei. Muitas mulheres também faliram lá no interior do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Passaram por momentos muito difíceis. Exatamente. Então, o planeta ele é fundamental. Agora, uma vez que o planeta nos dá condições de funcionar, o que diferencia as organizações? As pessoas. Sem pessoas, organizações são espaços físicos, são paredes. Então, o aspecto social é o aspecto voltado para as pessoas. E isso diz respeito à equidade de gênero, à raça, à qualidade de vida no trabalho, aos direitos humanos, aos direitos... a inclusão, aos direitos dos trabalhadores. Sim. Então, a gente começa no E, que é o ambiental, passa para o social e termina na governança, que é a forma de fazer. Mas a gente só consegue fazer se o planeta nos permite. E se a sociedade e se a gente tem pessoas engajadas no nosso negócio. Exatamente. Então, tudo isso aconteceu nesse processo do Senado dessa forma. E isso vale para o Senado, vale para a empresa privada, porque o Senado é também um compêndio de paredes, se não tiver pessoas engajadas na missão. E, claro, a missão do Senado é uma missão pública. O Senado não tem lucro, mas ele tem uma missão. Ele precisa servir a sociedade. Né? E ele tem as suas metas, as suas éticas, as suas legislações, as suas métricas, os seus OKRs. Eu até queria falar um pouquinho sobre isso no nosso tema, porque a gente tem um corpo de funcionários maravilhoso, né? E as pessoas não pensam nisso. As pessoas pensam no senador, que não sei o quê, no parlamentar, que não sei o quê, na política. E eu queria deixar aqui o meu registro, né, sobre o nosso corpo de funcionários no Senado, que é sensacional, gente, é extremamente capaz. É capacitado, é técnico e comprometido com o valor público. Exatamente. Então, esse registro eu queria deixar aqui, porque eu também sou funcionária do Senado, já aposentada, trabalhei 32 anos naquela casa. Você está há quantos anos lá? 29. Então, veja só, e somos extremamente comprometidas, e até hoje eu sou comprometida com o Senado. É o nosso DNA, né? É o nosso DNA. E o que você faz aqui no SEMEC mostra esse DNA, porque o que você faz é de valor público. Exatamente. E eu vou dizer mais, tudo isso que eu construí no SEMEC, o SEMEC hoje é o maior hub de empreendedorismo feminino, essa visão foi a visão macro que eu tive durante a minha vida na casa. Que aí sim você adquire essa visão, você começa a enxergar como um todo, porque o Senado é o todo. Agora, Ana, você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo, que é a importância da política. Né? Políticos podem ter qualidades e defeitos. Agora, a política é importante, porque a decisão do Brasil é feita por meio da política. A gente está em ano de eleição. Exatamente. Nós não podemos desprezar a política. Nós temos que nos envolver. Com qual político? Com o que você quiser, com o que está mais de acordo com o que você pensa, com o que está no projeto de Brasil que você quer, mas não abandone o Brasil. A política é o apoio para o melhor projeto de Brasil. Qual aquele? Aquele que você quiser, mas não coloque a política à parte da sua vida. Não dá, porque a política é realmente o meio, eu acho, é o meio. Por isso que é importante não é nem o início e nem o fim, ele é o meio. E se você não tiver um político e se você não tiver a política, nada acontece. E o que as mulheres empreendedoras do Brasil precisam da política? Vai ser por meio do voto, da cobrança, do diálogo com esses candidatos, que elas vão poder cobrar o melhor cenário para o empreendedorismo feminino no Brasil. E, aliás, eu vou te contar mais. Muita gente perguntou para mim, você não vai se candidatar?
Você tem que se candidatar. É o que eu mais ouço. Recentemente eu tive num evento e assim, todo mundo chegava para mim e perguntava se eu não ia me candidatar. Eu falo, gente, eu já faço política. Né? Eu faço política com as mulheres, eu faço uma política de bastidores. Então, assim, política é isso, não é só o Congresso Nacional, é a política que você também faz na sociedade. O serviço que você presta para a sociedade também é um meio político. Né? Bom, sendo uma das mulheres mais influentes na administração pública no Brasil, qual o seu conselho para profissionais, em especial mulheres, que buscam alcançar e sustentar posições de alta liderança? Eu posso resumir o conselho numa palavra, e essa palavra é coragem. Eu vou te explicar por quê. É coragem para aceitar os desafios e os cargos que aparecem. Não podemos nos intimidar. Ninguém está 100% pronto para nada nunca. Nós podemos aprender no processo. Então, tenha coragem de assumir. Pegue o cavalo encilhado quando ele passar na sua frente. E se ele não passar, construa o caminho para que ele chegue. A coragem de assumir os desafios. Segundo, é a coragem de seguir aprendendo. Porque humildade e aprendizado são as coisas que estão junto do sucesso. Então, tenha coragem de entender que você nunca sabe de tudo, que você pode estar sempre aprendendo. E terceiro, tenha coragem para fazer frente aos desafios que virão. Não é fácil a gente estar numa posição de liderança. A gente abre mão da vida privada da gente, da convivência com os nossos entes queridos, né? E tudo isso exige coragem. Agora, se nós não estivermos lá, quem estará? Precisamos fazer. Então, eu acho que a coragem é o adjetivo, né, que melhor classifica, né, as mulheres empreendedoras, as mulheres líderes. Agora, eu vou dizer de novo, eu vou dizer para você. Se você não estiver lá, quem estará? Pense nisso quando você chegar cansado em casa de noite e os seus filhos estiverem dormindo, porque aconteceu comigo muitas vezes. E muitas vezes eu me questionei, para que tudo isso? Se a minha filha está dormindo na hora que eu chego em casa. Hoje, que ela tem 15 anos e ela diz que tem o maior orgulho de quem eu sou e de quem eu me tornei, eu vejo que valeu a pena. Foi a coragem daquela noite de não desistir. Porque podia ser fácil desistir. Mas se eu tivesse desistido, será que ela teria o orgulho que ela tem de mim hoje? Pense nisso, não desista. Ponha coragem como esse adjetivo que está na sua cabeceira de noite. Quando você fraqueja, levante a cabeça e vá em frente. Isso é importantíssimo, né? Porque eu vejo que muitas mães se culpam. Muitas mulheres se culpam por estar trabalhando, por não ver os filhos. Chegar em casa, os filhos dormindo. Porque hoje os jovens, principalmente, o marido ajuda muito em casa. Hoje já tem um novo conceito de casamento e de relacionamento, né? E aí as mulheres se culpam muito. Eu falo, não se culpe, porque vale a pena. O futuro vale a pena. Eu vejo o orgulho que meu filho tem de mim hoje. Que a minha neta outro dia falou assim, vovó, você é muito famosa? Eu morri de rir. Eu falei, mas depende do que é famosa pra você, né? Então, assim, no mundo deles, veja, ela se orgulha da avó. Ela fala que eu não tenho tempo para ela, mas ao mesmo tempo ela tem um orgulho do trabalho que eu faço. Mas o tempo que você tem, você é inteira. Você pode não ser a avó que eu tive, ou que você teve que levar na escola, buscar na escola. Mas o tempo que você tem, Com você certeza. é inteira. E ela percebe em você um exemplo. Exatamente. E isso é super importante para nós mulheres. Então, você, mulher, não se culpe, não. Como a Ilana falou, construa a sua história profissional ou a sua história empreendedora e tenha coragem de fazer para que os seus filhos, seus netos, enfim, se orgulhem também de você no futuro, porque isso é importante. E esse orgulho dá uma força para a gente, né? É incrível. Eu queria falar, você é uma mulher que, desde que eu te conheço, há 29 anos atrás, se capacita, se qualifica, se capacita. É impressionante a sua força.
E aí eu falo muito para a mulher que a capacitação, a qualificação é extremamente importante, que a capacitação profissional, ela tem que estar sempre antenada, ela tem... Então, assim, tudo isso passa muito forte pela comunicação, pelas relações públicas. E como o profissional contemporâneo pode usar isso, usar essa comunicação para construir uma reputação e liderar com transparência? Porque, Ilana, você é impressionante. Toda vez que a gente se fala, você está fazendo um doutorado, um pós-doutorado, um não sei o quê, Puxa. irarará, e vai viajar, e passa 15 dias estudando. Como que é isso? Bom, primeiro que conhecimento não ocupa espaço, né? Sim. A vida longa nos mostra que a gente tem que cuidar muito do nosso corpo para estar bem, para estar com uma boa glicose, não ter diabetes, não sei o quê. Agora, conhecimento não engorda e não ocupa espaço. Tá? Das coisas boas de consumir. Segundo, o mundo está em constante mudança e a gente tem que estar em mudança com o mundo. Mas, Ana Cláudia, eu descobri que as mulheres, elas têm muito mais condições de aprender, desaprender e reaprender, porque a vida coloca para a gente desafios. E aí eu vou voltar na maternidade, que eu acho que é fundamental. Eu sou mãe, você é mãe. A maternidade nos ensina muito. E a gente aprende com o filho, a cada vez que ele cresce, a cada nova etapa é um novo desafio. É verdade. E se a gente tem condições de fazer frente a tantos desafios e aprender tanto, né? Porque pense, um dia você tem um bebê na sua barriga, no dia seguinte ele está fora, o mundo girou completamente, você tem que saber de várias outras coisas. Se a gente tem essa capacidade, vamos lá. Porque conhecimento é aquilo que nos garante a continuidade. Conhecimento, além de não custar, ninguém nos tira. Ninguém Verdade. nos tira. É o que a gente leva. Os bens materiais nos tiram. Aquele negócio pode ir bem, pode ir mal. O que você aprendeu vai com você como um instrumento de melhoria. Então, acho que estudar é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. E hoje em dia, com a internet, tem tantos cursos gratuitos, tantas oportunidades de aprendizado. Com EAD, né? Você com faz. EAD. Então, está à disposição. Está à disposição. Eu falo muito isso para as mulheres. Gente, cursos, por exemplo, cursos técnicos que a pequena empreendedora, ela precisa. Então, eu falo, gente, tem tantos cursos gratuitos que você pode aprender. E aqui, ó, esse instrumentinho aqui, celular, você leva dentro do ônibus, né? No trânsito, pode estar ouvindo um podcast se você está dirigindo. Verdade. Então, você tem espaço, mesmo para quem trabalha muito, você tem um tempo de deslocamento. Põe um podcast, escute um podcast, aprenda. Então, há sempre oportunidade e muitas gratuitas. É isso aí. E aí, falando em tecnologia até no celular, como você enxerga o papel das redes sociais na aproximação entre grandes líderes, instituições públicas e sociedade civil? As redes sociais, elas são um bom instrumento. O desafio é como usá-las, né? A gente tem tido experiências terríveis, como essa do Discord, de uma menina de 13 anos que tirou a sua vida ao vivo. Por outro lado, se bem utilizadas, elas são capazes de revolucionar o mundo. Né? O problema não são as redes sociais, são como a gente utiliza. E como liderança, a gente tem que utilizar positivamente, como esse podcast que nós estamos fazendo, levar esses conhecimentos para as pessoas. E para pessoas de todos os lugares. Né? Esse podcast você pode ouvir no Brasil, fora do Brasil, você pode ouvir em português ou botar legenda em russo, exatamente, em inglês. legenda no que então, você quiser. O mundo passou a ser sem fronteiras. Então, vamos aproveitar o que de positivo as redes sociais podem nos dar para nos conectar, para nos entender, para nos ouvir e para fazer a diferença na sua vida. Isso é extremamente importante. E, realmente, usar a rede social de uma maneira inteligente, né? Para o seu benefício, não para o seu malefício, que é o que tem acontecido demais. E a gente vê hoje adolescentes se mutilando, se automutilando, porque não é magra igual a menina da rede social. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa realmente ter essa consciência de usar as redes sociais para o bem, não para o mal, né? Ilana, eu
queria saber qual é o limite entre a preservação da marca pessoal do líder e a reputação da instituição que ele representa. Isso você vive diariamente. Como é isso na sua vida e como você enxerga isso? Bom, o líder e a instituição, elas são conceitos que acabam se mesclando, né? E toda instituição pode ser amada ou odiada, dependendo de quem a olha, né? Mas a gente tem que ter um compromisso com a nossa instituição e o compromisso na melhoria dela. E, na medida do possível, trazer, a partir da sua marca pessoal, as coisas boas da organização. Né? Eu costumo dizer, e você também, que a gente tem maior orgulho do Senado. Nossa, total. Eu Né? sou apaixonada pelo Senado. Porque a gente sabe a capacidade que o Senado tem de mudar a vida das pessoas para melhor. Verdade. E isso é muito maior do que um ou outro senador de concordar com uma ideologia política ou outra. E é isso que a gente leva. Nós somos Senado, né? E nós transmitimos aquilo que o Senado tem de melhor, né? Através do nosso trabalho. Né? E, nesse sentido, a nossa marca pessoal se mistura com a nossa organização, resguardando aquilo que de melhor a nossa organização tem. Você sabe que eu falo muito isso, né? Eu falo que eu me orgulho demais do Senado. E lembra daquele projeto que eu criei com o Sarney, que o Sarney me apoiou muito, das feiras de livro que do hoje Senado. bombam. Então, Senado, participar das bienais, das feiras de livro. Por quê? Esse projeto eu criei porque eu falava assim, não é possível que aonde eu vou, as pessoas falam assim, nossa, você trabalha no Senado Federal, aquilo lá é um antro, aquilo lá não sei o quê, só tem vagabundo. Não, a gente tem que mostrar o que a gente tem de bom. Então, assim, essa fala e esse sentimento que a gente tem, e eu acho que esse sentimento a gente tem que passar para todo mundo. Porque aonde você trabalha, Ilana, você tem que amar o lugar que você trabalha. Você tem que enxergar as coisas boas do lugar que você trabalha. Seja o seu comércio, seja o seu serviço, seja uma empresa sua, não seja uma empresa sua, se você tem atrás do balcão de uma empresa, sei lá, se você está no serviço público, se você é servidora pública. A gente ama o que a gente faz. E, por exemplo, esse projeto das feiras do livro... mas assim, bomba. Então. Uma bomba demais. Mas você não tem ideia. Então, isso eu tenho muito orgulho de falar que fui eu que criei. E todo mundo adora o estande do Senado, porque compra os livros a preço de custo, Então, livros excelentes, entendeu? Então, aí, é levando o melhor do Senado para as pessoas. É isso. Então, leve sempre o melhor da instituição que você esteja, ou da empresa que você trabalha, ou do seu negócio para as pessoas, porque esse te dá um orgulho, te dá sabe, seu coração fica em paz. E realmente, se você enxerga dessa forma, você vai viver uma vida muito melhor, né? Ou empreendendo, ou sendo servidora pública, ou seja lá o que for. Um funcionário de uma empresa, um seletista. E aí, que pena, a nossa conversa está chegando no final. A gente podia ficar aqui, mas não sei quanto tempo, né? Eu ficaria horas, gente. É tão gostoso quando a gente se vê. E a gente se vê sempre correndo. Quando eu vou a Brasília, às vezes eu vou dar um beijo na Ilana. Mas a gente se vê tão correndo e é tão bom quando a gente senta e bate um papo como esse, né? Bom, mas aí eu vou pro nosso bate-bola rápido, pra gente encerrar. Uma palavra que define empreender na gestão pública. Que eu acho que você já falou. Inovação. Inovação é uma coisa importante. E para finalizar, mesmo assim, quem é a Ilana Trombka hoje, diante de toda essa vida que você vive e de toda a experiência que você tem em gestão no Senado? Uma diretora-geral que não é fácil ser. Uma palavra. Vai te surpreender. Mas eu acho que é fé. Porque eu acho... Porque tudo meu é fé. A gente tem que ter fé, tem que acreditar que a gente pode fazer melhor, que a gente pode mudar. Tem dias que está tudo fácil, que o céu está lindo, que tudo dá certo. E nesse dia, tudo corre bem, mas tem dias difíceis. E nesses dias é a fé, é a crença. Todos nós precisamos contribuir para um mundo melhor,
que faz a gente continuar. Mas você sabe que, aliás, foi bom você tocar nesse assunto, que eu até gostaria de falar um pouco, porque eu sempre fui, assim, muito... Tudo meu é fé, tudo meu é crença, tudo meu é acreditar, cada um na sua religião, né? E respeitar isso, que a fé, ela move realmente montanhas. Verdade. E ela moveu montanhas na minha vida. Então, que toda mulher também entenda, ou toda pessoa entenda, que você tendo fé em alguma coisa, você tendo a sua religião, seja lá no que for, ou a fé em quem seja, mas fé, ela te dá uma segurança, não é, para continuar? É o que eu estou dizendo. No dia fácil, tudo bem. É. Mas no dia difícil é a fé. É a fé. Que nos E a move fé... para continuar. Bom, gente, a gente está acabando e eu quero saber o que significa liberdade para empreender dentro da sua carreira. Eu acho que sem ela não tem significado. Né? Eu acho que sem liberdade para empreender tem jeito. Não, acho que ela é pré-requisito. Esse foi mais um podcast Liberdade para Empreender, mais um episódio nosso. Acompanhe a gente nas plataformas digitais, nas redes do SEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e da Associação Comercial. Eu quero te agradecer, não a diretora-geral do Senado Federal, a minha amiga Ilana, de estar aqui com a gente, de participar desse podcast que a gente está começando. A gente está no início do podcast e é muito importante um bate-papo tão interessante como o nosso hoje. Vamos fazer bombar. E eu quero agradecer a oportunidade de convidar todos vocês também para me seguirem nas minhas redes sociais e vamos fazer bombar, porque essas conversas são conversas de muitas pessoas, minha, tua e de todo mundo que está com a gente. Obrigada, gente. Um beijo.